Junte-se a nós numa jornada arrepiante nas profundezas de uma cidade assombrada pelo passado. Em O Papa Figo, Raízes Obscuras de uma Lenda, você experimentará um conto sombrio e misterioso que combina o estilo do renomado produtor de filmes de terror Oren Peli, com a visão intrigante de Valerian Van Helsing. Em uma cidade tranquila no interior nordestino do Brasil, uma lenda aterrorizante chamada Papa Figo assombra a imaginação das crianças e provoca medo nos corações dos moradores. Mas o que acontece quando a lenda se revela real e terrivelmente sinistra? A história começa em uma noite sombria, quando uma jovem e ardente garotinha chamada Maria decide explorar uma casa abandonada, onde as sombras ocultam segredos macabros. À medida que ela se aventura mais fundo na escuridão, ela descobre que a lenda do Papa Figo está prestes a se tornar uma realidade aterradora. A cidade é lançada em um turbilhão de medo e paranoia quando o Papa Figo é descoberto, mas as respostas que os moradores procuram desenterrar revelam uma história ainda mais sombria e sinistra. Uma epidemia mortal do passado, crianças frágeis e um homem afligido por uma doença misteriosa são os ingredientes desse pesadelo. Neste conto envolvente, você será transportado para um mundo onde o suspense aumenta a cada página, onde segredos obscuros são revelados e onde o mal parece triunfar. No entanto, mesmo nas sombras mais profundas, uma tênue luz de esperança começa a brilhar, indicando que a resistência contra o terror é possível. Junte-se a nós enquanto exploramos a história de Belo Jardim, uma cidade nordestina que enfrentou seu passado obscuro e busca redenção. Descubra como a lenda do Papa Figo se transformou em uma realidade aterradora e como os moradores lutam para superar os pecados do seu passado. Prepare-se para uma narrativa macabra que criará uma atmosfera de tensão crescente e surpresas aterrorizantes. Este conto vai arrepiar sua espinha e deixar você ansioso por mais. Não perca O Papa Figo, Raízes Obscuras de uma Lenda. A verdade sombria aguarda você nas profundezas das trevas. O Papa Figo. Capítulo 1. O Silêncio da Noite. Era uma noite como qualquer outra na pequena cidade de Belo Jardim, aninhada no coração do interior nordestino do Brasil. As ruas estavam vazias, exceto pelo vento sussurrante que agitava as árvores. A lua, oculta por densas nuvens, lançava sombras inquietantes sobre os pequenos prédios antigos e as casas, muitas delas em estado precário. Naquela noite, as mães vigiavam seus filhos mais de perto do que nunca, enquanto o silêncio do lado de fora era quebrado apenas pelo latido ocasional de um cachorro distante. Havia uma sensação de apreensão no ar, um pressentimento sombrio que pairava sobre a cidade. Era nesse clima de suspense que Maria, uma garotinha de cabelos escuros e olhos curiosos, decidiu explorar a casa abandonada no final da rua. Ela ouviu histórias sobre o Papa Figo, o temível devorador de fígados de crianças, mas como toda criança, sua curiosidade era maior do que o medo. Maria empurrou a porta enferrujada da casa e entrou. O interior estava escuro e empoeirado, e o cheiro de mofo impregnava o ar. À medida que avançava pelos corredores, seus passos ecoando como sussurros sombrios em seus ouvidos. A menina finalmente chegou a uma sala ampla e desolada. No centro, uma mesa de madeira estava coberta com velas apagadas e objetos estranhos, criando uma atmosfera inquietante. Enquanto Maria examinava a sala, ela notou algo no canto dos olhos. Uma sombra se moveu rapidamente. Seu coração disparou e ela se virou, mas não havia nada lá. Ela tentou fugir do medo, convencendo a si mesma de que sua imaginação estava pregando peças nela. No entanto, o silêncio opressivo e as sombras dançantes a perturbavam cada vez mais. Ela estava prestes a sair quando ouviu um murmúrio fraco, quase inaudível. Era como uma mensagem distante, vinda de algum lugar obscuro da casa. Curiosa e assustada, Maria ignorou o som. Ele chegou a uma porta de madeira que parecia mais antiga do que o resto da casa. A maçaneta estava gelada ao toque, mas ela girou lentamente e empurrou a porta rangente. A sala que se revelou estava imersa na escuridão total. E o sussurro que Maria ouviu
agora se tornou mais claro e insistente. Era como se vozes sussurrassem segredos obscuros em seu ouvido. Com passos trêmulos, ela avançou. No centro da sala, uma figura sinistra estava inclinada sobre algo que não podia discernir na penumbra. Um arrepio gelado percorreu sua espinha quando ela viu que estava diante do próprio Papa Figo. Ele era um homem alto, vestido com roupas antigas e puídas, o rosto oculto por uma máscara grotesca esculpida em forma de caveira. Em suas mãos, ele segurava uma faca afiada, e diante dele havia uma criança desacordada, amarrada a uma mesa. O coração de Maria disparou, e seu sangue gelou nas veias. Ela sabia que estava em perigo, mas estava petrificada, incapaz de se mover. A respiração do Papa Figo era pesada e labiríntica, um som perturbador que ecoava na sala escura. A criança amarrada à mesa não parecia ter mais do que alguns anos de idade. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam fechados como se estivesse inconsciente. A faca reluzia à luz bruxuleante das velas em um canto da sala, lançando sombras dançantes sobre as paredes. Enquanto o Papa Figo se preparava para realizar seu terrível ato, Maria finalmente encontrou forças para recuar lentamente, tentando não fazer barulho. Seus olhos permaneciam fixos na figura sinistra, enquanto ela procurava desesperadamente uma maneira de escapar daquele pesadelo vivo. As palavras sussurradas continuavam a ecoar, tornando-se cada vez mais intensas, como se o próprio ambiente conspirasse contra ela. Maria sabia que precisava agir rápido, antes que se tornasse a próxima vítima do Papa Figo. Capítulo 2. O segredo sombrio da cidade. Maria escapuliu da sala escura e voltou pelo corredor empoeirado, seu coração martelando em seu peito. Ela sabia que precisava alertar sua família e os outros moradores da cidade sobre a terrível ameaça que enfrentariam. Ao chegar em casa, Maria correu para o quarto de seus pais e os acordou em pânico. Ela mal conseguiu encontrar as palavras para descrever o que tinha visto, mas o terror em seus olhos era suficiente para convencê-los de que algo estava errado. Seus pais alertaram os vizinhos e, em pouco tempo, uma multidão se reuniu na rua escura em frente à casa abandonada. Homens com tochas, mulheres com seus filhos no colo, crianças assustadas e idosos que murmuravam preces em voz baixa. Todos estavam certos de enfrentar o Papa Figo e pôr um fim em sua atrocidade. Com coragem renovada, a multidão marchou em direção à casa, determinada a encontrar e deter o homem mascarado, antes que ele pudesse fazer mais mal às crianças da cidade. Mas eles estavam prestes a descobrir que o Papa Figo guardava segredos ainda mais sombrios do que poderiam imaginar. À medida que a multidão se aproximava da casa abandonada, a tensão era palpável. As tochas lançavam sombras distorcidas nas paredes, criando um cenário de pesadelo. O mistério continuava a ecoar, como se a própria casa estivesse anunciando os perigos iminentes. Com coragem e determinação, a multidão invadiu a casa. O Papa Figo, percebendo que estava encurralado, tentou desesperadamente escapar pelas sombras, mas foi interceptado por alguns homens corajosos. Eles lutaram contra o Papa Figo, derrubando sua máscara grotesca para revelar o rosto de um homem deformado pela doença. A criança, ainda inconsciente, foi libertada e imediatamente levada para cuidados médicos. As autoridades foram chamadas e o Papa Figo foi preso, condenado pelos crimes horríveis que havia ocorrido. Capítulo 3. A revelação dos horrores. Com o Papa Figo sob custódia, a cidade finalmente pôde respirar aliviada. Mas as sombras do passado ainda pairavam sobre a cidade do Nordeste. À medida que a investigação avançava, revelou-se que o homem deformado tinha uma história trágica. Ele próprio fora uma vítima da doença que o atormentava e, em sua insanidade, acreditava que o sangue das crianças poderia curá-lo. A cidade se viu confrontada com a terrível verdade de que o Papa Figo havia sido uma criação de sua própria superstição e medo. As crianças foram escolhidas de forma aleatória, sem nenhuma classificação especial. A paranoia e o pânico levaram a cidade a acreditar em uma lenda sombria que, de alguma forma, se tornaria realidade. Com o Papa Figo atrás das grades,
Belo Jardim tentou se recuperar do trauma que havia abalado a cidade. A escuridão que antes pairava sobre eles começou a se dissipar lentamente. Porém, o mistério do Papa Figo ainda não tinha sido esclarecido em sua totalidade. Capítulo 4. O legado do escuridão. O silêncio pairava sobre Belo Jardim, como se a cidade inteira ainda estivesse se recuperando do choque dos acontecimentos que envolveram o Papa Figo. As noites, que antes eram dominadas pelo medo, agora eram mais serenas, mas as sombras do passado continuavam a se insinuar nos sonhos das crianças e assombrar os adultos. As mães da cidade de Belo Jardim, embora mais tranquilas, ainda verificavam seus filhos antes de dormir, garantindo que tivessem seguros e protegidos. As crianças, por sua vez, não conseguiram esquecer a imagem perturbadora do Papa Figo e das histórias que seus avós contavam sobre como ele que se escondia nas sombras, esperando por crianças desavisadas. Mesmo durante o dia, quando o sol brilhava sobre a cidade, a desconfiança pairava no ar. As pessoas trocavam olhares nervosos e sussurrantes se espalhavam pelas ruas estreitas. A cidade foi marcada pela cicatriz dos horrores que foram testemunhados. As noites, no entanto, eram diferentes. Quando o sol se punha e as sombras se estendiam, uma sensação de apreensão retornava. Era como se o Papa Figo ainda estivesse lá fora, esperando pelo momento certo para retornar e continuar seus atos aterrorizantes. As crianças de Belo Jardim, que antes corriam pelas ruas durante o dia, agora evitavam as sombras como se fossem venenosas. Elas compartilharam histórias umas com as outras, criando mitos urbanos sobre os perigos que espreitavam na cidade. À noite, elas se trancavam em suas casas, sob os olhares preocupados de seus pais. O Papa Figo havia deixado um legado de medo que persistia, como uma névoa escura que se recusava a se dissipar. Mesmo com sua prisão, a cidade nunca mais seria a mesma. Mas enquanto Belo Jardim lutava para superar seu passado sombrio, um grupo de moradores decididos estava enfrentando os fantasmas do passado, de frente. Eles acreditavam que, ao descobrir as origens da lenda do Papa Figo e expor a verdade por trás dela, poderiam finalmente dissipar a escuridão que pairava sobre a cidade. O grupo se reuniu em segredo, pesquisando arquivos antigos, entrevistando os mais velhos e examinando registros históricos. O que eles descobriram foi mais perturbador do que jamais imaginaram. A lenda do Papa Figo tinha raízes profundas na história de Belo Jardim, remontando a tempos de doenças misteriosas e superstições sombrias. Os moradores da época acreditavam que o sangue das crianças podia curar aqueles afligidos pelas enfermidades. E assim surgiram histórias de indivíduos perturbados que se autodenominavam Papa Figos. Esses indivíduos acreditavam que os fígados das crianças eram a chave para sua cura, uma crença que alimentava o medo e a paranoia na cidade. À medida que o grupo explorava esses acontecimentos do passado, ficou claro que o Papa Figo que assombrara a cidade era apenas um capítulo de uma história mais sombria e complexa. Havia segredos ocultos, mistérios não resolvidos e uma verdade aterradora que estava prestes a ser revelada. Enquanto a cidade de Belo Jardim se preparava para enfrentar essa revelação, a sensação de que o mal havia triunfado persistia. As sombras do passado ainda se espalhavam, ameaçando engolfar a cidade em trevas mais profundas. No entanto, uma luz tênue de esperança começou a surgir, indicando que talvez existisse uma chance de resistir ao mal que os envolvia. A cidade estava à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo, mas também estava à beira de um terror que poderia levar à sua ruína. O mistério continuou a se desdobrar, criando uma atmosfera de tensão crescente e surpresas macabras. E a verdade final estava logo adiante, aguardando aqueles corajosos o suficiente para enfrentá-la. Capítulo 5. A busca por respostas. Belo Jardim se encontrava em uma encruzilhada, onde a curiosidade e a determinação começavam a sobrepujar o medo que havia dominado a cidade por tanto tempo. Era um grupo de moradores destemidos que decidia enfrentar as sombras do passado de frente. Eles não aceitaram mais viver sob o peso opressivo do Papa Figo, mas estavam certos de descobrir a verdade por trás da lenda que assombrava sua cidade. A investigação começou com uma busca nos arquivos empoeirados da cidade.
Os registros históricos guardados na biblioteca municipal eram como portais do passado, e aqueles corajosos o suficiente para revisar as páginas antigas estavam decididos a desvendar os segredos que a cidade havia ocultados. As noites de pesquisa foram longas e tensas. À luz trêmula de velas, o grupo folheava pergaminhos e manuscritos antigos, procurando por qualquer menção que pudesse lançar luz sobre a origem da lenda do Papa Figo. Eles encontraram relatos sobre doenças que assolaram a cidade em épocas passadas, descrevendo sintomas misteriosos e mortes inexplicáveis. Os anciãos da cidade foram a próxima parada. As rugas em seus rostos escondiam histórias antigas, e eles eram os guardiões de segredos transmitidos oralmente de geração em geração. Em suas casas modestas, sob o olhar vigilante de retratos de antepassados, o grupo ouvia atentamente as narrativas de tempos passados. Foi em uma dessas conversas que uma senhora idosa, Dona Elisa, começou a contar uma história que havia ouvido de sua avó, quando era apenas uma criança. Era uma história que aterrorizava as noites de inverno, uma narrativa que fazia os cabelos da nuca de qualquer pessoa se arrepiar. Dona Elisa contou a lenda de um homem afligido por uma doença rara, um homem desesperado que acreditava que o sangue das crianças poderia curá-lo. Houve uma vez uma pequena cidade no interior nordestino do Brasil, onde a vida era tranquila e as histórias do folclore faziam parte do cotidiano. Naquela cidade, as noites eram especialmente misteriosas, e as crianças costumavam se reunir ao redor das fogueiras para ouvir as lendas contadas por seus avós. Uma dessas lendas era do Papa Figo, um personagem que assombrava os sonhos das crianças e enchia seus corações de temor. Minha avó costumava contar essa história, e eu me lembro bem de suas palavras sussurrantes nas noites escuras. Ela começou dizendo: há muitos anos, quando esta cidade era apenas uma pequena vila isolada, havia um homem chamado João. João era um homem com uma doença rara, que o fazia sofrer terrivelmente. Ele acreditava que a única cura para sua doença estava no sangue de crianças saudáveis. Minha avó continuou: João se tornou conhecido como o Papa Figo, um homem que espreitava nas sombras, e escolheu suas vítimas entre as crianças mais indefesas da cidade. Diziam que ele usava uma máscara assustadora, esculpida como uma caveira, para esconder seu rosto doentio. Seus olhos brilhavam profundamente no fogo da fogueira. O Papa Figo se aproximava das casas à noite quando todos dormiam. Ele usava trajes sombrios e silenciosamente roubava crianças de seus quartos. As mães acordavam com um frio na espinha, apavoradas com os atos malignos do Papa Figo. Minha avó explicou como o Papa Figo acreditava que o fígado das crianças continha o segredo de sua cura. Ele arrastava as crianças para a escuridão e fazia coisas perigosas com elas. O medo do Papa Figo era tanto que as crianças não ousavam sair de casa à noite. Ela concluiu sua história dizendo: mas com o tempo, a cidade se uniu para enfrentar essa ameaça terrível. Eles capturaram o Papa Figo e o levaram diante da justiça. Ele foi condenado por seus crimes hediondos e trancado em uma prisão isolada, onde morreu sozinho e esquecido. As histórias da minha avó sobre o Papa Figo eram assustadoras, mas elas tinham uma lição básica sobre o poder da comunidade para enfrentar o mal. Mesmo nas noites mais escuras, a cidade encontrou a coragem de lutar contra seus medos e proteger suas crianças. Era uma história que sempre me lembrava da importância da solidariedade e da resiliência, mesmo diante dos terrores mais sombrios. À medida que a história de Dona Elisa se revelava, ficou claro que essa era a raiz da lenda do Papa Figo. Os moradores de Belo Jardim, em tempos de doença e superstição, criaram uma figura aterradora para dar sentido ao inexplicável. A figura do Papa Figo se tornou uma personificação de seus medos mais profundos, uma maneira de explicar as tragédias que testemunharam. Mas, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Enquanto o grupo continuava sua investigação, eles descobriram que a cidade enfrentou um surto de doenças misteriosas há muitas décadas. As crianças tiveram morrido, famílias inteiras tinham sido dizimadas, e o desespero reinava.
Foi nesse momento sombrio que surgiu a figura do Papa Figo, um homem desesperado que acreditava que o sacrifício de crianças inocentes poderia curá-lo. O grupo estava agora mais perto do que nunca, de desvendar completamente o mistério do Papa Figo. Eles encontraram as raízes da lenda, mas havia mais a ser descoberto. A cidade estava prestes a mergulhar mais profundamente na escuridão de seu passado, e a verdade final estava à vista, esperando para ser revelada no final de sua busca implacável. Capítulo 6 – As origens obscuras. A cidade de Belo Jardim estava prestes a encarar suas origens mais obscuras, uma jornada que os levaria de volta a um tempo de doenças misteriosas e de desespero. O grupo de pesquisadores determinados havia descoberto as raízes profundas da lenda do Papa Figo, mas agora eles enfrentavam a tarefa assustadora de desvendar a verdade final. À medida que a pesquisa avançava, as histórias que emergiam eram mais perturbadoras do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Houve registros de um surto de doenças que foram assoladas na cidade décadas atrás, uma epidemia que ceifou vidas inocentes e deixou a comunidade em pânico. As crianças eram as principais vítimas da doença misteriosa. Seus rostos pálidos e frágeis eram uma visão comum nas ruas, enquanto a cidade vivia sob a ameaça constante da morte. Os médicos lutavam para encontrar uma cura, mas a doença se espalhava rapidamente, como uma sombra devoradora. Foi nesse cenário sombrio que a figura do Papa Figo havia surgido. Um homem afligido por uma doença rara, que havia perdido toda a esperança de sobrevivência. Ele acreditava desesperadamente que o sangue das crianças inocentes poderia curá-lo, e essa crença doentia o levou a cometer atos perigosos. Os moradores de Belo Jardim, em meio ao medo e ao desespero, criaram a lenda do Papa Figo para dar sentido ao inexplicável. A figura grotesca do devorador de fígados de crianças tornou-se uma personificação de seus medos mais profundos, uma maneira de explicar as tragédias que testemunharam. A lenda cresceu e se manteve, passando de boca em boca, até que se tornou uma parte sombria da cultura da cidade. Na medida em que o grupo investigou mais profundamente, eles encontraram registros perturbadores de sacrifícios humanos realizados por Papa Figo, durante o auge do surto de doenças. Crianças inocentes foram vítimas de sua crença distorcida, seus fígados arrancados enquanto ele tentava desesperadamente se curar. As revelações foram chocantes e difíceis de aceitar. A cidade havia vivido sob o peso desse passado obscuro por tanto tempo, e agora eles tinham que enfrentar uma verdade brutal. O Papa Figo não era apenas uma lenda assustadora, mas uma figura real que causou horror e sofrimento. Enquanto o grupo continuava a investigar, eles se depararam com um registro final que lançou luz sobre o destino do Papa Figo. Ele foi capturado pelas autoridades da época e condenado por seus crimes hediondos. Sua sentença havia sido um destino sombrio em uma prisão isolada, onde ele finalmente havia morrido sozinho e esquecido. A cidade de Belo Jardim agora tinha todas as respostas que buscava, mas a verdade era mais aterrorizante do que qualquer lenda. A figura do Papa Figo havia surgido das profundezas do medo e da superstição, deixando cicatrizes na alma da cidade. Agora, era a hora de enfrentar esse passado sombrio, e começar a se curar. E assim, a história do Papa Figo se tornou um lembrete sombrio de como o medo e a paranoia podem criar monstros até mesmo nas mentes das pessoas mais inocentes. Belo Jardim se compromete a seguir em frente, determinada a nunca mais ser consumida pelas sombras do passado. Após a prisão do Papa Figo e a revelação dos segredos sombrios que assombravam Belo Jardim, a cidade se tornou um lugar diferente. As pessoas começaram a questionar suas próprias opiniões e superstições, buscando uma compreensão mais profunda do que havia acontecido. A história do Papa Figo se tornou um conto que era contado de geração em geração, não como uma lenda para assustar crianças, mas como um lembrete do perigo de deixar o medo e a paranoia tomar conta. As crianças de Belo Jardim cresceram com uma compreensão de que o mal poderia se esconder nas sombras, mas também aprenderam a importância de enfrentar esses medos juntos. À medida que os dias passavam, a cidade se uniu para reconstruir sua comunidade.
Eles juraram nunca mais deixar que o medo e a superstição os dominassem. A luz fraca da esperança começou a brilhar no horizonte, abaixo que, apesar de todos os horrores que foram enfrentados, a força da humanidade poderia triunfar sobre a escuridão. Fim. Inscreva-se no canal. Contos Reais, Catal.